Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a porcentagem. Se você está estudando para vestibular ou você está estudando para passar num concurso de nível médio e tudo mais, na ETEC, ou até para suas provas da escola, você vai ver que porcentagem sempre é um tema recorrente e tudo mais, e a gente vai ver quanto ele pode ser fácil, quanto ele pode ser legal. Bom, eu vou propor um desafio aqui para vocês. Quando a gente fala de porcentagem, muita gente começa a fazer as contas de porcentagem meio de cabeça, né? Então, se eu sei que R$ 50 é 100%, quanto que vai ser 10%? É só dividir 50 por 10 e tudo mais. Então, eu vou colocar uma conta aqui que vamos dizer que o seu total, o seu 100%, seja 3.453,47. Vamos usar isso como reais. E eu quero saber 17,5%. Bom, se você costuma fazer essas contas de cabeça, de tirar, eu sei que 1% é tanto, eu sei que 10% é tanto e tudo mais, a conta já começou a ficar um pouco complicada, né? São muitos números, muita vírgula. Então, a gente vai começar a aula, vamos falar sobre porcentagem, vocês vão ver que isso aqui vai ficar super simples pra gente resolver. Então, vamos lá. Bom, o que a porcentagem é? Primeiro de tudo, a gente precisa comentar sobre esse termo porcentagem, o que ele significa e quando ele aparece. Quando a gente tem, por exemplo, 15, o número 15, ele é um número comum, número padrão, né? A gente sabe quanto ele vale. Mas se eu falar pra você 15%, eu vou saber quanto é que vale? Bom, mais ou menos, né? Por quê? Para mim saber 15%, eu preciso saber do meu total. Então é 15% de quanto? Pensa assim, se eu tenho R$ 100 e eu vou te dar 15%, vai ser um valor. Mas se eu tenho R$ 1.000 e eu vou te dar 15%, vai ser um valor maior. Então a nossa porcentagem ela sempre tem que estar ligada a algum valor total, ou então pode falar assim, ó, 15% é igual a 5. Então, quanto que é 100%? A gente sempre tem que ter um valor associado a essa porcentagem ou a alguma outra porcentagem que remeta ao total. Assim, a gente vai conseguir fazer as nossas contas. Agora, só um número largado, falar assim pra você, eu vou te dar 15% do meu salário. Quanto eu vou te dar? É uma pergunta muito boba, porque a gente não consegue responder quanto é o meu salário, quanto é 15% do meu salário. Eu posso falar que é 3 mil, eu posso falar que é 10 mil, eu posso falar que é R$ 500 para poder te dar menos dinheiro. Então, a gente sempre tem que ter um número de base. Mas, o que significa, então, a questão da porcentagem? A porcentagem nada mais é do que uma fração. É isso aí, pode parecer meio estranho, mas toda porcentagem ela é uma fração. Por quê? Porque esse símbolo porcento, ele significa dividido por 100. Então, quando eu falo 15%, na verdade, eu estou falando 15 dividido por 100. Onde 100 é o nosso total, eu estou pegando 15 partes. E aí, quando eu falei para vocês que a gente sempre tem que ter um número, vamos pensar assim, ó. Eu quero 15% de 200. Ou seja, eu quero 15% de 200. Agora, existem dois jeitos da gente resolver a porcentagem. O primeiro jeito é usando a fração. Então, quando a gente tem esse D, ele significa multiplicação. Multiplicação. Ou seja, 15 sobre 100 de 200 é igual a 15 sobre 100 vezes 200. E aí você escolhe se você quer multiplicar em cima e dividir embaixo, ou se você quer dividir primeiro e depois multiplicar, tanto faz. O segundo jeito da gente resolver é por decimal. Como assim decimal? A gente sabe que toda fração ela é uma representação de um número decimal, certo? Como que a gente descobre esse número? Quando a gente divide a fração, porque a fração ela é uma divisão. Então, quando eu faço 15 dividido por 100, eu vou obter 0,15. Esse aqui é o número decimal que representa 15 ou 15%. Então, quando a gente coloca assim, a gente, em vez da fração, coloca o número decimal, ou seja, eu vou ter 0,15 de 200. Como o D apareceu de novo, a gente vai colocar a multiplicação 200. No final, vai dar a mesma coisa.
vocês vão ver que é super tranquilo, então não tem problema. Só que nesse caso aqui, a gente fez a divisão primeiro e depois a gente vai fazer a multiplicação, tanto faz. Então, vamos resolver, por exemplo, com esse aqui de cima. Eu vou aproveitar e eu já vou multiplicar em cima. Então, 15 vezes 200 vai dar 30, com 2 zeros atrás, sobre 100. Quando eu divido por 100, é a mesma coisa, apenas de eu remover 2 zeros, né? Andar com a vírgula 2 casas. Ou seja, 15% de 200 é igual a 30. Só que se a gente for fazer essa conta, vamos armar ela aqui. Eu vou colocar 0,15 vezes 200. E as vírgulas a gente põe no final da multiplicação. Eu vou colocar esses zeros aqui. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 2 vezes 0, 0. 2 casas depois da vírgula, 1, 2, o mesmo 30, né? Porque todos os zeros que estão à esquerda não valem de nada. Então, a gente viu que as contas são iguais. Como vocês puderam perceber, a porcentagem ela é super legal e ela é super tranquila. O que a gente precisa saber são as nossas palavrinhas mágicas. Então, porcentagem é igual a dividido por 100. E o D, que ele vai significar multiplicação. Claro que nem todo D vai significar multiplicação quando a gente tem um enunciado, mas nesses casos de eu quero 15% de alguma coisa, ou então a gente pode ter o seguinte caso, ó. Eu quero 15, eu peguei, sei lá, uma pizza e eu dividi na metade. E aí eu peguei 50%. Só que aí você chegou e eu vou dividir o meu pedaço com você porque eu sou muito generosa. Só que eu não vou dividir certinho, né? Eu vou te dar, em vez de 25%, que seria metade, de 50%, que seria metade, eu vou te dar 25%, que é um quarto. Então, de 50%, eu vou tirar 25% para você. Então, nesse caso aqui, a gente não tem um número exato, tá vendo? Eu tenho só porcentagem de alguma coisa. E aí eu pergunto assim pra você, qual é a sua parte da pizza? Quantos por cento da pizza você pegou? Bom, 50% da pizza a gente vai considerar que foi pra Ana, que tava com a gente aqui. Pra mim tinha sido 50%, mas eu vou te dar 25% de 50%. Ou seja, a sua parte vai ser 25% de 50%. Ou seja, 25 sobre 100, que multiplica 50 sobre 100. Isso aqui vai dar 25 vezes 50, vai dar... Põe o zero aqui, 5 vezes 5, 25 sobe 2, 10, 12, sobre 1, 2, 3, 4. Então, eu vou cortar esses dois aqui e eu vou ter 1, 2, 3, 0,125, que quando eu multiplico por 100, eu vou receber a porcentagem, ou seja, eu tenho 12,5% que eu vou te dar do total, né? Então, 12,5% é a sua parte. E a minha? Bom, a minha vai ser 50% menos 12,5%. Então, vamos fazer aqui em cima, 50 menos 12,5%. A gente vai emprestar, aqui vai ficar 4, aqui 10, 9, 10. Aqui fica 5, 9 menos 2, 7, 4 menos 1, 3. Então, a gente sabe que a sua parte é igual a 12,5% e a minha parte é 37,5% da pizza. Então, a gente já pode ver que a Ana tomou vantagem. Da próxima vez, a gente divide em 3 direto, que vai ser mais fácil. Bom... Então, vocês viram que a porcentagem aplicada em um número, a porcentagem aplicada em uma fração é super tranquilo. Vamos voltar agora ao que eu falei aqui pra vocês. Por quê? A gente já entendeu mais ou menos o conceito de porcentagem, certo? Então, a porcentagem, a gente também pode trabalhar ela como regra de 3, né? A gente pode usar a regra de 3... para trabalhar com a porcentagem. Então, vamos jogar aqui para baixo. Opa, hoje o caderno não está me ajudando, mas a gente faz um esforcinho, né? Vamos lá. Joguei aqui para baixo. O que a gente pode pensar?
A porcentagem, ela é uma parte do todo, certo? Então, quando a gente vai fazer as continhas, a gente pode colocar um x aqui, no lugar que não tem nada, e a gente ignora o sinal do porcento e faz apenas as contas com o que a gente tem. Então, a gente faz 100 vezes x é igual a 17,5 vezes 3.453,47. Eu sou professora de matemática, mas eu não sou calculadora. Infelizmente, essa conta eu não vou estar conseguindo fazer de cabeça, mas eu vou fazer aqui na minha calculadora rapidinho pra gente não perder tempo fazendo as contas. Então, é 3.453,47 que multiplica 17,5. Isso vai dar 60.435,725. Claro que, quando a gente fala de dinheiro, a gente só usa duas casas decimais. Mas vamos aproveitar e usar todas as casas que a gente tem e no final a gente arredonda para evitar os erros. Ou seja, eu sei que x vai ser igual a 60.435,725 dividido por 100. A gente sabe que a divisão por 100 apenas muda as casas, então a vírgula que estava aqui vai andar 1, 2, isso daqui vai dar 604,3572 5. Bom, a gente vai usar só duas casas depois da vírgula, como a terceira é 7, a gente vai arredondar para cima, então a gente vai dizer que isso é aproximadamente 604,36. E aí eu mudo aqui assim para ser aproximadamente. Viu como é fácil? Não doeu, pelo menos em mim não doeu para fazer. A porcentagem ela é uma coisa bem tranquila. A gente consegue trabalhar com regra de 3 nela e tudo mais, e eu acredito que, sabendo como ela se comporta e o que ela significa, fica muito mais simples da gente aprender. Então, como a gente fez esse desafio aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas como eu sei que porcentagem é um tema muito cobrado, muito pedido e muito errado pelos alunos, eu vou trazer alguns exercícios no próximo vídeo pra gente resolver sobre porcentagem, algumas situações, problemas que são bem legais, pra gente aprender também a fazer a interpretação dos problemas, porque não adianta só a gente saber usar se a gente não sabe interpretar num problema. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que agora você nunca mais erre porcentagem e que você ache tão fácil e divertido quanto eu acho. Até o próximo vídeo, pessoal. Se você tem aquele amigo que não entende porcentagem, já manda pra ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar. E se você tem algum tema que você queira muito que eu faça um vídeo, é só deixar aqui nos comentários que nos próximos vídeos, quando eu tiver sem ideia, quando eu estiver procurando um tema, eu vou gravar sobre esse tema e vou te ajudar bastante. Então é isso, até a próxima, tchau!